Bom dia, iniciamos a semana conversando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 6. Em primeiro lugar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos visualizar Jesus, pedindo que durante toda essa semana nós possamos ser orientados, que nossa mente tenha clareza e que nós possamos fazer as melhores escolhas de pensamentos, palavras e sentimentos bons, de acordo à Tua vontade, Senhor. Que assim seja. Então, item 6. O capítulo 2 é Meu Reino Não É Deste Mundo. O item 6 é a continuação do O Ponto de Vista. Vamos ler então. Se for desse modo, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo correrá perigo, é o que se pode pensar. Mas não é assim. Instintivamente o homem procura o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de só ficar num lugar por pouco tempo, ele ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho debaixo de sua mão, não atire para não se picar. Portanto, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis naturais. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e por isso realiza os planos da providência, que o colocou na terra com esse objetivo. Só aquele que considera a vida futura pode atribuir ao presente uma importância relativa e se consolar facilmente com os seus insucessos, pensando na sorte que o aguarda. Aquela coisa, né, gente? Saber que tudo que a gente vive nesse momento tem uma razão de ser, faz sentido e futuramente vai representar uma conquista importante para o nosso espírito. E não quer dizer que se a gente focar na vida espiritual, tirar um pouco a nossa atenção no sentido de finalidade, sentido de vida da matéria, que nós vamos viver de uma forma precária materialmente. Não, tá falando aqui, é como se você está focado em chegar ao fim de um caminho, em chegar a um objetivo que está lá adiante na estrada. Mas se você se depara com uma pedra aqui, com um espinho que vai te machucar, você desvia. Não é porque você está enxergando lá longe algo espetacular que você vai deixar que uma pequena coisa material te atrapalhe e não vai, nem que seja por instinto, tirar isso, né? Impedir que isso te atrapalhe, essa caminhada. Deus não condena, portanto, os prazeres terrenos. Não é essa coisa de que temos que viver uma vida, como que se diz? De pobreza, de autoflagelo. Não existe isso. Deus não condena os prazeres terrenos, mas sim o abuso deles, porque isso traz prejuízo às coisas da alma. Então, não é que a gente precisa viver uma vida cheia de tristeza, de dor, como se fosse legal ser pobre, legal ser triste, legal. Não é que é bom, a gente não deve procurar por isso. Não é isso que está dizendo aqui. O que está dizendo é que, diante de situações difíceis da vida, quando nós temos os olhos voltados ao mundo e à vida espiritual, nós nos conformamos, não no sentido de não fazer nada para melhorar, mas no sentido de aceitar. Aliás, a gente só consegue mudar o que a gente aceita. Enquanto a gente está revoltado em relação a alguma coisa, a gente não consegue mudar aquilo. Enquanto a gente não está aceitando algo em nossas vidas, nós não conseguimos mudar. A gente só consegue mudar aquilo que a gente aceita. Então, essa aceitação fica muito mais fácil quando a gente
tem os olhos voltados ao espiritual. É isso que está dizendo aqui. E que aquilo que a gente pode melhorar na vida material, não tem problema nenhum melhorar. O problema é abusar disso. Abusar dos prazeres da vida material. Então, porque isso gera prejuízo às coisas da alma. Então, eu ter conforto, eu ter uma boa alimentação, eu ter uma casa agradável, confortável, uma vida boa, uma escola boa para o meu filho, isso não é errado, porque isso não prejudica o que está dizendo aqui, as coisas da alma. Pelo contrário, isso contribui. Por que contribui? Porque se eu tenho, é aquilo que dizem, né? A pessoa que está com fome, ela não consegue pensar em fazer algo espiritualmente elevado. Ela vai pensar em matar a fome. Então, matando a fome, tendo conforto, tendo tranquilidade, segurança, a gente consegue focar no mais elevado, vamos dizer assim. Porque a necessidade material está suprida. Então, é ruim o prazer terreno, as coisas materiais, só quando ela prejudica as coisas da alma. É contra esse abuso que se devem acautelar os que ouvem essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Porque o reino deste mundo é o reino da vaidade, é o reino do egoísmo, é o reino da violência, é o reino do materialismo, né? Isso prejudica as coisas da alma. Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrena é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera, ao passo que aquele que crê na vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. Eu estava vendo agora há pouco uma explanação do Haroldo Dutra. Recomendo muito, gente, canal no YouTube. Procurar essas palestras maravilhosas, esclarecedoras. Eu estava vendo agora há pouco ele dizer que sobre isso, sobre essas questões aqui, que a gente enxerga muito a matéria e nós nos iludimos em relação a ela. Só que o espírito não tem nada a ver com isso. Ele estava dizendo que tem um livro de Chico Xavier, psicografia, eu acho que de André Luiz, ao contrário, né? Um livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que uma moça linda, muito bonita, muito aos olhos da carne, maravilhosa, aos olhos materiais. E quando ela saiu do corpo e foram conversar com o espírito dela, ele era uma verdadeira bruxa da Branca de Neve. Foi na palestra que perguntas e respostas sobre o Apocalipse, do Haroldo Dutra. Ele relatou isso, que está num dos livros do Chico Xavier, que ela era uma verdadeira bruxa. E aí o pessoal que estava ali falou: mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O espírito é a realidade. Ela é uma pessoa vaidosa, ela é uma pessoa que abusa dos outros, ela é uma pessoa que coloca os prazeres materiais acima de tudo, e inclusive acima da justiça, da bondade. Ou seja, ela faz maldades para com as outras pessoas. A única coisa bonita nela é o corpo, que inclusive tá ali temporariamente bonito, e é uma prova. É uma prova. A alma dela é assim, ó, igual a bruxa da Branca de Neve. Então, gente, vamos parar de se apegar à ilusão da matéria. Não é porque uma pessoa é linda, maravilhosa, próspera, rica, aos olhos materiais, que ela tá bem na fita, vamos dizer assim. Porque o que interessa de verdade, o que vai sobreviver, o resto vai morrer, vai desaparecer. Corpo, bens materiais, tudo isso vai desaparecer. O que vai sobreviver de verdade é a alma. E aí, como que a alma tá? A alma tá bonita? Tá limpa? Tá pura? É isso que interessa de verdade.
Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrena é como um homem pobre que perde tudo que possui e se desespera. Ao passo que aquele que crê na vida futura é semelhante ao homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. E perder só um pouquinho não vai fazer tanta diferença. Vou ler aqui o item 7 também, que é curto. O Espiritismo alarga o pensamento do homem, amplia, né? Alarga, para de enxergar só assim, ó, com cabresto, só o que o mundo material permite, só o que os olhos materiais permitem. Por isso que tem uma passagem que Jesus diz: quem tem olhos de ver, verá. Por quê? Porque não está falando dos olhos materiais que enxergam a mesa, o celular, a cadeira, o livro, o corpo, a roupa, o óculos. Não é isso. É o olho que enxerga o que está além, o que não tem matéria envolvida, tá? Então, o Espiritismo alarga, amplia o pensamento do homem e abre-lhe novos horizontes. Mostra-nos que esta vida é apenas um elo do conjunto de grandiosidade e harmonia da obra do Criador. É só um pedacinho, a parte material. E nem é o pedacinho mais importante. Ao invés da visão estreita e mesquinha que faz com que o homem se concentre na vida presente, como se ela fosse o único e frágil eixo do seu futuro para a eternidade, mostra os laços que unem todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, ou seja, que não acredita que houveram existências anteriores, né? Que não acredita na reencarnação. A alma é criada quando o corpo é criado, na gravidez, na concepção. Torna todos os seres estranhos uns aos outros. Nós não somos estranhos uns aos outros. Nós já estivemos juntos em outras vidas, em outras situações, em outras existências. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo, ou seja, somos partes de um mesmo todo, explica o que parece ser inexplicável, se apenas considerarmos um único ponto de vista. É esse conjunto de conhecimentos que os homens no tempo do Cristo não podiam entender, e foi por isso que reservou o seu conhecimento para mais tarde. Bom, então amanhã a gente vai falar sobre a realeza terrena, e hoje nós vamos encerrar por aqui. Sandra, obrigada pela presença. Oi, mãe, tudo bem? Saudades. Vamos lá, então, finalizar com uma prece. Vamos acerenar os nossos sentimentos, nossas emoções, aquietar a nossa mente, agradecer por essas palavras, pelo Evangelho, agradecer pelos ensinamentos de Cristo, agradecer pela possibilidade de enxergar a vida espiritual e de não ficarmos apegados apenas ao mundo material, que gera desespero, que gera tristeza. Pelo contrário, que nós possamos ter fé, pois assim a alegria e a esperança fará parte de todos os nossos momentos, independente daquilo que aconteça em nossas vidas e que aconteça ao nosso redor, porque nós sabemos que o caos não existe, o que existe é a ordem e a justiça, apenas invisível aos nossos olhos materiais, mas sabemos que é assim. Que assim seja e tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus, pessoal. Até!